Nesse vídeo a gente vai tentar visualizar como a taxa de aprendizado influencia no treinamento do Perceptron. Para isso, a gente vai usar aqui o nosso gerador de dataset, o mesmo dataset que a gente usou lá para entender a influência do bias. Vamos usar essa função para plotar o dataset. E aqui a gente acrescenta, já tinha a função que faz o perpendicular, vamos acrescentar uma função aqui para escrever o hiperplano, para plotar o hiperplano. Agora já usando o bias. A função de custo a gente vai usar só o Adaline porque essa função é mais fácil de visualizar a influência da taxa de aprendizado. E aqui a gente tem o mesmo Perceptron. Eu escolhi aqui uma taxa de aprendizado que a gente pode, para essa base aqui, visualizar melhor, né, possivelmente pode visualizar melhor com essa base aqui, porque essa base é gerada aleatoriamente, então pode ter alguma influência. Para isso aqui, tem aqui o Perceptron funcionando, o treinamento dele. Aqui, vamos rodar tudo e ver que essa taxa de aprendizado, o custo que a gente imprime aqui, ele está um custo que ele está alternando aqui entre valores, mas na média ele está subindo ao invés de descer. O objetivo da descida de gradiente é a gente diminuir o custo, e aqui está subindo. Vamos rodar de novo para outra base. Aqui, outra base. Se a gente quiser plotar os dados dessa forma aqui, como que a gente pode fazer? A gente já tem um dataset, x, y, a gente pode colocar já aqui também, visualizar como esse hiperplano se comporta, mas para plotar o hiperplano, ao invés de colocar isso daqui, a gente vai colocar o Perceptron.w, mas só do índice 1 em diante. E aqui a gente vai colocar o Perceptron W0. W0. Vamos ver se ele mostra. Aqui, ó. O hiperplano, ele está bem fora da base, por isso que ele acerta 31%. São os 31% que estão no lado negativo aqui. Se a gente rodar de novo, outra base, a gente vê que continua aí, ó, 33% do lado negativo, um hiperplano bem maluco aqui, mas veja que sempre o custo está aumentando. Olha só, essa base deu 17, 45, que deu um corte aqui, mas o custo sempre aumenta ao invés de diminuir. Isso é uma influência da taxa de aprendizado que a gente coloca, a gente chamou aqui de alfa. Vamos começar colocando o alfa parametrizado aqui. 0.014, novamente, a gente coloca aqui alfa e já está feita aqui a nossa mudança. E o Perceptron nosso aqui, a gente vai colocar um alfa vamos manter o original por enquanto, rodar mais uma vez aqui. Veja que está aqui valores bem malucos. Mesmo sem mudar a base, os valores ficam bem estranhos, tá vendo? Olha, mesmo sem alterar a base. Se a gente alterar aqui a taxa de aprendizado, ela está 0.014, vamos colocar 0.01. A gente vai aumentar a taxa de aprendizado. Já estabilizou um pouco mais. Rodando de novo, ó, já estabilizou. Se a gente colocar 0.001, o que acontece? Essa taxa de aprendizado ela vai se aproximar do mínimo, de algum mínimo local muito lentamente. A gente pode ver aqui que o custo ele vai diminuindo, mas é muito lento para diminuir.
se a gente coloca uma taxa muito alta, esse custo aumenta de uma forma muito rápida. Como a gente pode visualizar isso daí? Vamos voltar para o 0,14 e vamos tentar visualizar esse aqui que está de uma forma razoável. Né? Como a gente poderia fazer isso? A gente poderia guardar o histórico desses custos para a gente plotar depois. Vamos fazer uma adaptação aqui. Vamos colocar self.whist, que seria o histórico do W, e self.chist, o histórico do custo. A nossa medida de custo. E a gente vai incluir isso daqui cada vez que a gente atualizar o custo. Então, self.whist.append self.w self.chist.append o custo. Aqui a gente inclui o custo. Vamos procurar ver se não tem nenhum erro aqui. Não tem nenhum erro. Aqui a gente consegue colocar tudo, consegue colocar toda essa parte que a gente já conhecia. Vamos agora atualizar isso daqui. Primeira coisa, vamos ver isso aqui na forma de NumPy Array. Vamos fazer aqui uma cópia do nosso perceptron.whist do histórico. Vamos colocar isso como um NumPy Array. E visualizar aqui. Está aqui o histórico do nosso W, no nosso vetor de pesos. A gente pode colocar também para o custo, para ver o histórico do custo na evolução, no aprendizado do Perceptron usando o custo Adaline. E a gente coloca aqui o chist. Vamos visualizar aqui também. Então, aqui a gente já tem o nosso histórico, 20 iterações para não ficar algo muito extenso, a gente conseguir visualizar. E agora a gente pode plotar o nosso histórico em relação ao nosso W em relação ao custo. Vamos colocar aqui um plot, plt.plot, e a gente coloca o histórico, todos, mas vamos usar só o do bias, só o 0. E vamos colocar o custo em relação a esse daí. Vamos colocar esse marcador aqui. Vamos ver como é que ele fica. Olha, tá aqui o marcador, só que a gente aqui, visualizando dessa forma, a gente não sabe se esse custo está descendo ou está subindo. Dessa forma fica difícil da gente visualizar. Seria legal a gente fazer, então, uma sequência aqui, marcar com cores, se ele está subindo ou se ele está descendo. Vamos fazer aqui a sequência. E vamos parametrizar isso daqui para a gente poder mudar do W0 para o W1 e assim por diante. Vamos colocar I aqui. E a nossa sequência, a gente pode usar uma lista aqui, construir uma lista, aumentando o tamanho do número de acordo com a sequência. E daqui a gente coloca o tamanho do custo.
vamos só colocar essa sequência aqui, ver se está funcionando direitinho. Tá aí a sequência. Plot.scatter, a gente coloca aqui whist. Mesma coisa lá, 2 pontos, vírgula 1. E o custo também, mesma coisa do anterior, só que agora a gente vai colocar a sequência de acordo com essa nossa sequência criada agora, a cor de acordo com a sequência e o mapa, né? A gente pode mudar o mapa aqui. Eu escolhi esse aqui, ó, Wistia, que eu achei que ia ficar bonitinho. Então vamos ver. Aqui o Ozinho de lá está confundindo. E aqui, quanto mais alaranjado, mais recente. Quanto mais amarelo, mais antigo. Então aqui a gente consegue visualizar melhor a evolução desse custo em relação ao W0. Se a gente quiser ver 3 gráficos, a gente pode até colocar um plot show aqui e visualizar os 3 gráficos de uma vez, só colocando um for e in range, dependendo da quantidade de peso. Vamos colocar um negócio bem geral aqui, shape 1, 2 pontos. Então aqui a gente consegue visualizar para o W0, para o W1 e para o W2. Todos eles estão subindo o custo, de acordo com que ele altera aqui, pouca variação, ele acaba aumentando o custo. Para a gente conseguir visualizar isso, como a função de erro, o formato dessa função de erro, a gente pode colocar aqui, ó, um index e ordenar argsort wist 2 pontos i. Então a gente ordena os índices de acordo com o valor do W que a gente está analisando, seja ele W0, 1 ou 2, e a gente pode plotar depois plt.plot o histórico do i, só que na ordem do index. E a gente ordena também o custo de acordo com o índice ordenado que a gente acabou de colocar. Ele vai colocar outra cor aqui e a gente consegue visualizar o formato da função de erro. A gente já sabe que o custo Adaline, ele tem esse formato de parábola. A gente já sabe que é possível encontrar o mínimo global do cálculo desse erro. Só que quando a gente está usando a descida de gradiente, o algoritmo ele não sabe exatamente qual é o formato da função. A gente está usando o cálculo numérico para tentar encontrar um mínimo de uma função desconhecida. Nesse caso, aqui a gente conhece, então a gente consegue visualizar aproximadamente como ela funciona. Se a gente quiser ver passo a passo disso aí, né, como evoluir cada parte dessa, a gente pode também alterar aqui o J, copiar isso daqui, né, e colocar já com o J incluído aqui nessa função e plotando 1 a 1. Como isso poderia ficar? Poderia ficar desse jeito aqui, ó, colocando, começando de 1 o J para ter um ponto, e desse ponto a gente vai aumentando e plotando um gráfico cada vez maior. Aqui eu coloquei os limites do x e do y
para que o gráfico sempre tenha o mesmo tamanho e a gente consiga visualizar que o afastamento das funções está ficando maior a cada iteração. Veja, aqui alterando, considerando aqui só o i igual a zero. Então, só para a função do bias aqui, só para o peso do bias, custo em relação ao peso do bias. A gente consegue ver a alternância aqui dos valores e cada vez que ele aumenta o valor do bias, ele vai aumentando também o custo, chegar até nesse ponto. Se a gente rodar tudo de novo, né, vai ter uma base nova e a gente vai ver outra função aqui de custo, mas com essa taxa de aprendizado, para essa base, sempre ele vai divergir ao invés de convergir. Esse é o ponto aí da taxa de aprendizado, e quanto mais características a gente tem, maior a chance do gradiente divergir. Então, para conseguir uma convergência boa, muitas vezes a gente pode aumentar o gradiente, vamos colocar 2 aqui, ver se ele melhora. Piorou. Se a gente colocar 1 aqui, era 1.14, a gente coloca 1, diminui. Ele começou a convergir. Olha só como fica o comportamento agora. Não é? A gente pode notar aqui, vou até comentar esse plot. Olha só. A gente vê que ele está convergindo para um ponto. Ele começa afastado e converge para um ponto. Aqui, a gente nota que é grande e ele vai reduzindo a distância, vai diminuindo cada vez mais. Então, ele está convergindo. Se a gente rodar tudo outra vez, nova base, mais uma vez a gente vê esse processo de convergência ao invés de divergência. São vários fatores que podem influenciar o valor ideal para a taxa de aprendizado. Então, isso tem que ser feito através de testes. Daí a importância, como isso é um parâmetro a mais que a gente coloca, né, um hiperparâmetro que a gente coloca no classificador, nesse caso, classificação, né, no estimador, a gente tem que fazer a separação entre treino, validação e teste. A gente não pode, de forma alguma, ir ajustando esse valor aqui para que ele tenha um resultado de teste melhor. Por isso a gente tem que ter a validação e não alterar para melhorar o teste, jamais. Então, aí uma forma da gente visualizar como a taxa de aprendizado influencia no aprendizado do Perceptron e de outro tipo de algoritmo que usam descida de gradiente.